Gente, boa noite. Deu um probleminha aqui de novo na questão da apresentação, mas aí eu vou apresentar para vocês, eu vou ler, vocês não vão poder visualizar a apresentação, mas depois eu vou dar um jeito de mandar para vocês verem como é. E aí eu vou falar sobre oxigenoterapia. Então vamos lá, começar sobre a oxigenoterapia. De antemão, a gente vai falar que consiste na administração de oxigênio como forma terapêutica, numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, para corrigir ou atenuar a deficiência de oxigênio. A administração de oxigênio acima da concentração do gás ambiente, que seria de 21%, né? O ar que a gente inala tem a quantidade de 21% de oxigênio. E aí, quais são os objetivos disso? De corrigir e reduzir os sintomas relacionados à hipoxemia e melhorar a difusão do gás oxigênio, melhorar a oxigenação tissular de pacientes com dificuldades de transporte de O2, facilitar a absorção de ar das cavidades orgânicas, minimizar a carga de trabalho cardiopulmonar e manter a pressão parcial de O2 entre 80 e 100 milímetros por mercúrio e a saturação de O2 de 90 a 100%. E aí a gente vai trazer um pouco da fisiologia, da anatomia, que a gente vai pegar aqui as vias aéreas superiores e até aqui embaixo, né? Começando pela cavidade nasal, onde tem as narinas. E aí a função das narinas é de filtrar o ar que a gente respira, por isso que a gente tem os pelinhos dentro do nariz. Eles fazem a função de filtragem do ar que a gente inala. E aí vai passar pela faringe, laringe, que vai tudo formar e o caminho até os pulmões, né? Então, faringe, laringe, a traqueia, que aí já começa as vias aéreas inferiores, né? Que é um caminhozinho de cartilagem, com anéis de cartilagem, que vão levar os brônquios, né? Que são as ramificações, aos bronquíolos, que são as ramificações menores ainda, até chegar no pulmão. E do lado desses bronquíolos tem os capilares sanguíneos, né? E aí a fisiologia da respiração depende da troca de gases que ocorre nos pulmões de forma externa e nos tecidos do corpo de forma interna. A respiração acontece. Ventilação, que é o ato de respirar, inspirar e expirar. Na inspiração tem a contração do diafragma e com isso os músculos intercostais eles sobem e aí aumenta o volume da caixa torácica. Na expiração, tem o relaxamento do músculo do diafragma, e aí os músculos intercostais, né, voltam para o seu lugar. E aí a gente está colocando o ar para fora. A perfusão, que significa o fluxo sanguíneo para os alvéolos, para a troca de gases. A difusão, que é o movimento de gases da área de concentração mais alta para a outra mais baixa. A ventilação, que é o fluxo de gases para dentro e para fora dos pulmões. Ela vai percorrer o caminho mais ou menos do jeito que eu vou falar agora. Vai para a traqueia e os alvéolos. Os alvéolos são como se fossem saquinhos pequenininhos, cheios de ar, né? Que ficam cheios de ar. E o ar que vai ser expirado, né, que vai para fora, vai percorrer o caminho contrário, né, alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia e para fora. A perfusão pulmonar é o fluxo sanguíneo efetivo que passa pela circulação pulmonar. A difusão é o processo pelo meio do qual o O2 e o CO2 são trocados na interface ar-sangue pela diferença de concentração.
E aí, do oxigênio, né? Então, a gente está falando da questão do oxigênio. O ar inspirado é preciso oxigênio. A gente inspira e vai para outro canto, né? Vai para o resto do corpo todinho. Ele vai depender do débito cardíaco, do conteúdo de oxigênio arterial nas artérias, a concentração de hemoglobina e as demandas metabólicas. Tem o processo chamado de hematose, que é quando o ar que a gente inspirou vai para dentro dos alvéolos, né, com o oxigênio. Esse oxigênio vai se ligar às hemácias, né, as nossas hemácias, ela tem a hemoglobina, que é onde o oxigênio se liga, né, o oxigênio se liga à molécula de hemoglobina na hemácia. Dessa hemácia, ele vai para os capilares ao redor ali dos bronquíolos, e desses capilares, eles vão para a corrente sanguínea e percorrer todo o caminho da circulação respiratória e pulmonar e a cardíaca, né? Levando sangue oxigenado. Da mesma forma, se faz o processo inverso para a eliminação do dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono sai dos alvéolos, né? Dos capilares para os alvéolos, e dos alvéolos ele é eliminado, a gente coloca o respirado para fora. Aí, algumas patologias, elas demandam uma atenção de oxigenoterapia, né? O cuidado de oxigenoterapia. Patologias como a efisema pulmonar, o edema agudo de pulmão, a pneumonia, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e agora o mais recente, o COVID, né? Que demanda a assistência de oxigenoterapia, em que o paciente ele vai estar com a função respiratória cada vez mais diminuída, né? Precisando aquele auxílio para ter o oxigênio necessário. E aí as indicações, segundo a American Association of Respiratory Care, as indicações básicas são a pressão parcial de O2 menor que 60 milímetros por mercúrio, ou saturação de O2 menor que 90% em ar ambiente, saturação de O2 menor que 88% durante deambulação, exercícios ou portadores de doença renal crônica. Essas recomendações, né, indicações da Associação Americana de Respiração, ela não está ali incluindo a questão do COVID, né, que foi uma coisa mais recente, que aí 90% a gente já estaria desconfiando muito da questão da assistência ao paciente com COVID na questão da oxigenoterapia, né? Um paciente com 90%, ele já vai estar precisando da oxigenoterapia. E aí, vamos falar um pouco de hipóxia, né? Que é a falta de oxigênio. E aí, a gente tem o primeiro tipo, que é a hipoxêmica, que é a quantidade de oxigênio inadequada do ar inspirado. Isso acontece, por exemplo, quando as pessoas então estão em regiões muito altas, né, muito elevadas, e aí a quantidade de O2 do ar é inadequada para a demanda do organismo. A circulatória, que é deficiência de O2 por circulação pobre. A anêmica, anemia, perda sanguínea, e aí vai estar relacionada com a questão das hemácias, a hemoglobina presente na hemácia, e isso vai prejudicar o transporte de oxigênio, logo vai ser um caso de falta de oxigênio. Histotóxica, que é a incapacidade dos tecidos utilizarem o O2 disponível. Reduz a capacidade da hemoglobina em se combinar com o oxigênio. Então, nesse caso da histotóxica, tem a hemoglobina lá, tem a hemácia com a hemoglobina, mas a capacidade do oxigênio se ligar com ela está prejudicada.
E aí, as manifestações clínicas da hipoxemia, né, que é da falta de oxigênio. Manifestações clínicas respiratórias, moderada, taquipneia, dispneia e a palidez. A taquipneia é a frequência respiratória maior do que 20 respirações por minuto. Os parâmetros de respiração no adulto de 12 vai estar acima disso. A dispneia se refere à dificuldade de respiração. E a palidez, né, quando não tem a oxigenação no organismo, o corpo fica com essa cor mais pálida. Grave, taquipneia, dispneia e a cianose, né? Então, taquipneia, frequência respiratória elevada, dispneia, dificuldade de respiração, cianose, quando já está faltando oxigênio nas extremidades, né? As extremidades ficam roxinhas. Manifestações clínicas cardiovasculares, leves a moderadas. Taquicardia, né? Frequência cardíaca aumentada. Os parâmetros normais do adulto é de 60 a 100. Então, passou de 100 é taquicardia. Vasoconstrição periférica, hipertensão leve. Manifestações graves cardiovasculares seria a diminuição dos parâmetros dos batimentos cardíacos de adulto, que seria menor de 60. Bradicardia eventual, arritmias, hipertensão, hipotensão eventual. E os neurológicos, leves a moderados, agitação, desorientação, cefaleia e desinteresse. Sonolência, confusão, visão borrada, perda da coordenação e coma. Então, tudo isso é um conjunto de sintomas que podem acontecer na pessoa que está com falta de oxigênio, seja ela por uma dificuldade respiratória, seja por uma consequência de uma patologia. E aí também pode acontecer a intoxicação por oxigênio. Pode ocorrer quando uma concentração muito elevada de oxigênio, superior a 50%, é administrada por um período prolongado maior que 48 horas. Sinais: desconforto subesternal, parestesias, que é, né, a paralisia do organismo, dispneia, né, dificuldade dificuldade respiratória, inquietação, fadiga, mal-estar, dificuldade respiratória progressiva, hipoxemia refratária. E aí, os métodos de administração da oxigenoterapia. A gente tem o cilindro, né, que pode ser usado de forma móvel, quando um paciente é transferido tanto de uma unidade para outra no hospital, quanto quando ele vai para outro hospital. E a gente tem o sistema de tubulação, né, que é aquele que está na parede dos leitos nos hospitais. Nisso, a gente tem, para montar, né, o sistema, a válvula de redução, o fluxômetro, o umidificador quando necessário, mas principalmente tem que ter a válvula de redução e o fluxômetro. E aí, na parede dos leitos, né, nas instalações hospitalares, tem que ter uma partezinha que é o ponto de oxigênio, o ponto de ar comprimido e o ponto de vácuo, além de outros detalhes que também tem nesse painel. E na oxigenoterapia, a gente tem uma subdivisão em fluxos, né? A gente começa pelo sistema de baixo fluxo, que é um sistema que ele oferece a quantidade de oxigênio, mas não tanto, por isso é chamado de baixo fluxo. E aí, os sistemas de baixo fluxo, eles contribuem, em parte, para o gás inspirado que o paciente respira, o que significa que o paciente respira algum ar ambiente juntamente com o oxigênio. Então, ele está recebendo aquele oxigênio, mas também está inspirando do ar que ele está respirando. Então, são duas fontes de oxigênio. Só que o sistema de baixo fluxo, ele não fornece uma concentração constante. É variável, tanto porque
nessa questão de receber do ar inspirado, esse ar que ele está, esse oxigênio que ele está recebendo pelo sistema de baixo fluxo, uma máscara, uma cânula, pode também ser perdido para o ambiente. E aí fornece a fração inspirada de O2 baixa e variável. E aí temos algumas opções de sistemas de baixo fluxo. É a cânula nasal, o catéter orofaríngeo, a máscara simples e a máscara com reservatório. A fração inspirada de O2, ela tem uma subdivisãozinha, né? Então, se a fração inspirada for de 24%, significa 1 litro por minuto de oxigênio. Se for de 28%, 2 litros por minuto. 32%, 3 litros. 36%, 4 litros. 40%, 5 litros. E 44%, 6 litros por minuto. A cânula nasal, ela exige que o cliente respire pelo nariz. Exige que o cliente respire pelo nariz. A cânula é aqueles 2 bichinhos que ficam aqui inseridos no nariz, né? E aí chamam de cânula tipo óculos, porque amarra assim, como se fosse a circunferência de um óculos. Ela não consegue fornecer oxigênio em concentrações muito acima de 40%. É relativamente simples e permite que o paciente converse e se alimente sem interrupção de oxigênio. A fração inspirada de oxigênio é de 0,24 a 0,40. O fluxo acima de 6 a 8 litros por minuto pode provocar deglutição do ar ou causar irritação e ressecamento, porque nesse caso o oxigênio está indo diretamente nas narinas, né? Então tem que ter cuidado com esse gás, né? Porque a gente não pode esquecer que é um gás e de forma exógena, né? Digamos assim, a parte da oxigenoterapia. A gente está colocando um gás para dentro, então isso pode causar o ressecamento e a irritação das narinas, né? E das vias aéreas superiores. Como também pode acontecer deglutição desse gás, né? Do ar. E aí as vantagens da cânula nasal é o conforto e a comodidade, a economia, não necessita ser removida, convivência, facilidade de manter em posição. As desvantagens, não pode ser usada por pacientes com problemas nos condutos nasais, concentração de O2 inspirada é desconhecida, de pouca aceitação e não permite a nebulização, que eu não sei se vocês conhecem assim, né? Mas aqui a gente chama muito de aerosol, a nebulização, né? Pronto. Para o segundo, de baixo fluxo, é o catéter nasofaríngeo ou orofaríngeo. É um catéter, é uma sonda que é introduzida pelo nariz, inserção de uma sonda de aspiração conectada a uma fonte de O2 através das fossas nasais à nasofaringe. Né? Então, ele entra aqui pelo nariz e vai até mais ou menos aqui embaixo, um pouquinho na garganta, com também a introdução de um gás de oxigênio. Né? O gás está indo diretamente para dentro. As vantagens, redução da perda de O2, né? O O2 já está indo diretamente. Mas as desvantagens, pouco utilizado devido ao grande desconforto, né? Imagina, se os pacientes já se incomodam com a sonda nasogástrica, a nasoenteral, que é passada pelo nariz também, né? Vai pelo nariz, garganta e até o estômago. Se isso é desconfortável, a cânula nasal, né, também vai ser de desconforto, aliás, o catéter, né? O catéter nasal também vai provocar um grande desconforto. É necessário realizar a medição da mesma forma como medir a sonda nasogástrica, né? Da ponta do nariz até o lóbulo da orelha, para poder introduzir. Antes de introduzir, tem que fazer a medição. Induz o reflexo do vômito, mesma coisa do que a sonda nasogástrica, né? Quando você está introduzindo ali,
vai ativar o reflexo do vômito, e o catéter nasal também. Deglutição de gás, né? Como eu falei para vocês, do catéter da cânula. O gás vai estar indo diretamente para dentro, tendo risco, né, da deglutição, né, de engolir aquele gás. E as narinas devem ser alternadas de 8 em 8 horas. Então, a cada 8 horas, tira daqui, bota aqui, tira daqui, bota aqui. Então, juntando tudo, né, isso vai ser um grande incômodo para o paciente. E aí temos também como opção a máscara facial simples. É empregado quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de O2, serve como veículo para a administração de medicações inaláveis e umidificar as vias aéreas. Aí vocês podem ter ideia da máscara simples, né? Como a máscara de nebulização, aqui é ligada ao aerosol, né? Só que no caso ela é ligada ao fluxo de oxigênio, né? Que vem diretamente do sistema hospitalar, né? O corpo da máscara coleta e armazena oxigênio entre as inspirações do paciente. Tem variações de fluxo de 5 a 12 litros por minuto, fornece fração inspirada de CO2 variáveis, fluxo de coletor da máscara e padrão ventilatório. As vantagens: respiração nasal e oral, né? Então, vai entrar oxigênio tanto pela aplicação, algumas vezes, e a fração inspirada de O2 de 0,40 a 0,1 oral. Dificulta ingerir bebidas e comidas, evitar o uso prolongado devido a lesões por pressão, né? A máscara vai ficar aqui, né, acoplada o tempo todo, né? Então, isso pode machucar o paciente. E os sistemas com reservatório. A gente tem a chamada máscara de reinalação parcial. Ela não tem válvula anti-retorno. A fração inspirada de O2 varia de 60% a 80%. Nessa de reinalação parcial, ela também tem parte do O2 expirado, ele fica no reservatório. Isso é um pouco, né, prejudicial, né? A gente não pode estar reinalando o dióxido de carbono, né, que é o CO2, que a gente elimina na expiração. E a máscara de não reinalação, ela tem a válvula anti-retorno, ela vai ter uma fração inspirada de O2 de até 90% e não há reinalação do CO2 expirado, né? Isso é a vantagem dela. Os sistemas com reservatório, eles coletam e armazenam O2 entre as inspirações do paciente, né? O paciente está ali inspirando, expirando, inspirando. Esse oxigênio que ele está inspirando, ele vai ser armazenado no reservatório, né? Um saquinho assim acoplado à máscara. E aí, como eu disse, né? Quando não tem a válvula, acaba também reinalando o CO2, que é para ser eliminado. E quando tem a válvula, ela vai purificar aquele CO2, né? O paciente utiliza o suprimento de reserva quando o seu fluxo inspiratório for maior que o fluxo de O2. Oferecem fração inspirada de O2 maiores que os sistemas de baixo fluxo. Então, é uma progressão, né? Assim, quando o paciente está precisando da primeira assistência de oxigenoterapia, começa com a cânula ou com o catéter, vai para a máscara simples, da máscara simples vai para a máscara com reservatório. Fatores que afetam a fração inspirada de O2 nos sistemas de baixo fluxo é o fluxo de oxigênio, a respiração com a boca fechada e a frequência respiratória. Isso são fatores que vão influenciar
nessa fração de O2 que realmente chega até os pulmões. E aí a gente vai agora para o sistema de alto fluxo. O sistema de alto fluxo, ele fornece O2 em fluxos iguais ou superiores ao fluxo inspiratório máximo do paciente. Então, vai oferecer oxigênio o tanto que a gente deveria estar colocando para dentro numa situação saudável, né? Assim, digamos assim. Então, é quando o paciente já não está realmente conseguindo mesmo ter essa oxigenação por parte da inspiração própria dele, natural. Então, a frequência inspiratória de O2 vai ser fixa, ou seja, a quantidade de oxigênio vai ser exata e constante. E a gente tem como exemplos no sistema de alto fluxo a máscara de Venturi, o tubo orotraqueal, a traqueostomia e a ventilação mecânica não invasiva. O sistema de Venturi, ele constitui o método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio sem considerar a profundidade ou frequência da respiração. Características: titular o fluxo em litros por minuto, compatível com a frequência, com a fração inspirada de O2 designada em cada adaptador. Fração inspirada de O2 de 0,24 a 0,50. Variação do orifício de jato de ajuste do fluxo. E aí, na máscara de Venturi, ela tem assim um sistema que eu vou tentar explicar para vocês. Tem a máscara, como se fosse a máscara simples, mas essa máscara ela é acoplada, conectada a um tubo que a gente chama de traqueia, né? Como se fosse a nossa traqueia, é parecido o desenho. E embaixo dela tem os acopladores de oxigênio. E esses acopladores, eles têm várias cores. Eles têm laranja, rosa, verde, azul, branco e amarelo. E cada cor dessa vai significar um fluxo de oxigênio, dependendo da demanda do paciente. E essa parte inicial é conectada também ao umidificador e ao látex para conectar ao fluxo de oxigênio, né? Ao sistema de oxigênio da parede do hospital, né? Do sistema hospitalar. E aí, a cor azul, né, desse acoplador, ele vai variar o fluxo de O2 em litros por minuto de 3, né? 3 litros por minuto. Fração inspirada de 0,24. A cor amarela vai ser 6 litros por minuto de oxigênio, fração inspirada de 0,28. A cor branca vai ser 8 litros por minuto, fração inspirada de 0,31. A cor verde vai ser fluxo de O2 de 12 litros por minuto, fração inspirada de 0,35. A cor rosa, 15 litros por minuto, 0,40 de fração inspirada. E a cor alaranjada, 15 litros por minuto e 0,50 de fração inspirada de O2. Sendo que o máximo, né, no fluxômetro, que a gente acopla a parede, né, o ponto de oxigênio na parede, ele vai no máximo até 15 litros por minuto. E aí a gente vai passar agora para a máscara de pressão positiva contínua, que é a VNI, ventilação não invasiva. Ela é indicada nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, agudizada, né? Está tendo uma crise, a exacerbação da asma, insuficiência respiratória hipoxêmica pós-operatória, pós-extubação, né? Que é quando é tirado o tubo, né? A ventilação mecânica mesmo, e no desmame. Atualmente, né? Agora na questão do Covid, além da máscara de pressão positiva contínua, que ela é uma máscara, né, acoplada aqui tem um elástico que prende aqui, tem o tubo que vai para trás, né, até o ventilador,
e até o fluxo de oxigênio. E agora, com a pandemia, com o Covid, foi criado o ELMO, né, que é o capacete de respiração assistida, que foi criado aqui no Ceará, desenvolvido aqui no Ceará, para tratamento de pacientes com Covid, né, com desconforto respiratório. O capacete ELMO, ele melhora a capacidade respiratória e reduz em 60% a necessidade de internação em uma UTI. Ele não é invasivo, é de menor custo e mais seguro para os profissionais de saúde. O capacete de respiração assistida é composto basicamente de 3 componentes. Uma argola rígida, por onde entram os tubos com provimento de oxigênio, uma base flexível de látex ou silicone, que se ajusta ao pescoço do paciente, e uma coifa de PVC, que é o capacete propriamente dito, montado sobre os outros 2 componentes. Então, assim, antes já existia o capacete de oxiúde, né, que é mais utilizado em crianças, em bebês, quando precisa do oxigênio. E o ELMO, ele é um pouco parecido. A diferença é que ele é totalmente fechado nessa parte da frente, só com os buracos de acoplação dos canos, né, das partes conectadas para o fluxo de oxigênio. E aí, a máscara de pressão positiva contínua e o capacete do ELMO, ele vai ter vantagens como melhorar de maneira não invasiva a oxigenação arterial, aumenta a capacidade residual, diminui o risco de ventilação mecânica, né, que é a invasiva. O paciente pode falar e tossir sem diminuir a pressão positiva alveolar. E as desvantagens: ajuste firme, o que causa desconforto, né? O ELMO já tenta minimizar essa questão do desconforto, apesar, né, que é um capacete na sua cabeça, e isso pode gerar um grande desconforto. Interfere na ingestão de alimentos, maior risco de broncoaspiração, risco para pneumotórax e diminuição do débito cardíaco. E temos também o catéter transtraqueal, que é a introdução de catéter através da traqueostomia ou traqueóstomo. Posicionar entre o segundo e o terceiro anel traqueal, o catéter, utilizado quando há obstrução das vias aéreas superiores, né? Então, essa parte aqui de cima, quando está obstruída de forma que não tem como desobstruir naquele momento, e o paciente precisa do fornecimento de oxigênio, é realizada a traqueostomia, né? E aí ele vai ficar com esse fornecimento de oxigênio pelo catéter transtraqueal. E é um paciente com demanda crônica de terapia de O2, né? Geralmente é um paciente que vai precisar daquilo ali continuamente. Não tem, assim, tanta questão de prognóstico de melhora. E o catéter transtraqueal, ele vai ter vantagens como melhor aproveitamento do O2, maior reservatório anatômico, que aumenta a fração inspirada de O2 e diminui os custos com o gás. E as desvantagens: ressecamento das secreções, cuidados com a umidificação, procedimento invasivo e maior risco para infecções do trato respiratório. Temos também a peça em T, que a gente chama, na maioria das vezes, de cânula de Guedel. Ela vai ser acoplada tanto como se fosse na intubação, mas não exatamente na intubação, é uma medida, como é que eu posso dizer, de curta duração, né? Uma ação de emergência de curta duração. E ela é útil no desmame dos pacientes de ventilação mecânica, né? Quando se tira o tubo e aí coloca essa cânula, que a gente chama de PSNT, ou cânula de Guedel, para fazer como se fosse ainda o tubo, né? Mas
é uma redução dessa questão invasiva e ainda está fornecendo o oxigênio que o paciente estava demandando, né? E aí, efeitos deletérios do O2. Aumento da pressão parcial de CO2, desidratação das mucosas, lesões locais pelos catéteres, tosse seca e irritativa, lesão do endotélio capilar, né? Então, isso são ações prejudiciais que o O2 causa, né? Na assistência com oxigenoterapia. E as medidas adjuntas ao tratamento: desobstrução das vias aéreas, posicionamento do paciente, suporte nutricional, otimização do débito cardíaco e manutenção dos níveis de hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é importante para o transporte de oxigênio. A gente tem também a oxigenoterapia hiperbárica. Ela consiste na administração de oxigênio em pressões acima de 1 atm, né, que é 1 atmosfera, que a gente chama, né, a unidade de medida da pressão ambiental, né? A quantidade de oxigênio dissolvida no plasma é aumentada, o que eleva os níveis de oxigênio nos tecidos. Os efeitos colaterais potenciais incluem traumatismo do ouvido, distúrbios do sistema nervoso central, intoxicação por oxigênio e claustrofobia. Para a oxigenoterapia hiperbárica, né, tem uma câmara como se fosse a de ressonância ou a de tomografia, mais específica para o fornecimento de oxigênio, a câmara hiperbárica. E ela tem indicações nas embolias gasosas, na gangrena gasosa, na síndrome de Fournier, né? A síndrome de Fournier é quando é uma bactéria, um agente microbiológico, que ela vai se alimentando ali da carne, e aí a hiperbárica ela vai aumentar a difusão de oxigênio para não haver necrose, infecções necrotizantes de tecidos moles, isquemias agudas traumáticas, vasculites agudas, queimaduras, lesões por radiação, retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco e osteomielites. Isso tudo, né, esse conjunto de indicações, todos vão se referir à questão da presença do oxigênio, né? Transporte de oxigênio, falta de oxigênio para a célula, para o tecido. E aí, outra coisa na assistência de enfermagem, né, que é a aspiração de vias aéreas superiores, super importante. Principalmente nessa questão em que o paciente está na ventilação mecânica ou no sistema de alto fluxo em que está tendo secreções espessas, e isso vai dificultar o transporte de oxigênio, a inalação de oxigênio. Então, a gente sempre fica atento para quando o paciente precisa da aspiração, né, para ser realizada. E aí é necessário para manter a via aérea pérvia naqueles pacientes que não conseguem tossir ou deglutir, né, os pacientes que não conseguem colocar aquela secreção para fora. E aí, na aspiração de vias aéreas superiores, a gente vai usar uma sonda de aspiração, né, própria para isso, sonda de aspiração, conectada a um sistema de vácuo, que aí tem um frasco coletor, que tem conectado a ele, acoplado a ele os látex, né, um látex ou dois, né, são duas entradas. Uma parte do látex vai ficar acoplada ao sistema de vácuo da parede, né, o ponto de vácuo da parede, e o outro conectado ao frasco tem que conectar a sonda de aspiração. E aí, acho que vocês devem lembrar das aulinhas de laboratório, né? Então, vai conectar a sonda de aspiração no látex, vai ligar o vácuo e vai começar a aspirar aquela secreção da boca, do nariz ou então do traqueóstomo do paciente.
A gente pode também usar um pouquinho de soro, né, para umidificar, para deixar menos espessa a secreção, para fazer a aspiração. Né? E aí aspira, 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 clampeia, né, deixa o paciente respirar um pouquinho, porque isso também causa um certo desconforto nele. Então, deixa ele respirar um pouquinho, clampeia o látex, depois solta e continua aspirando até você ver, né, visivelmente que aquela secreção espessa deu uma diminuída nas vias aéreas superiores do paciente. E aí, os diagnósticos do NANDA. A gente tem padrão respiratório ineficaz, troca gasosa prejudicada, desobstrução ineficaz de vias aéreas e a ventilação espontânea prejudicada. São os diagnósticos que a enfermagem pode fazer sobre as dificuldades respiratórias, né? Resultados esperados, que é do NOC, né? Estado respiratório, permeabilidade de vias aéreas, estado respiratório, troca gasosa e estado respiratório, ventilação. Intervenções do NIC. Monitorização respiratória, controle da via aérea, assistência ventilatória, inspiração de via aérea e estimulação à tosse. Considerações finais dessa aula de oxigenoterapia. Reconhecer a oxigenoterapia, reconhecer os possíveis riscos, reconhecer e saber manusear os sistemas de oferta de O2, gerenciar os gastos com o O2, saber o momento certo de utilizar e suspender a adequada avaliação clínica. Isso tudo, a enfermagem, ela está ali de perto, observando. O momento certo de utilizar e de suspender. Se o paciente precisa trocar, né, de sistema, de baixo fluxo ou de alto fluxo, saber manusear os sistemas de oferta de O2, saber os riscos, né, as complicações do ressecamento, das lesões, e reconhecer a oxigenoterapia. Né? Quando a gente vai fazer a evolução do paciente, a gente tem que saber todos os dispositivos que o paciente está usando e como ele está respirando, principalmente a gente descreve isso na evolução. A gente descreve se ele está respirando em ar ambiente, né, o pineico em ar ambiente, ele não está fazendo uso de O2, e se ele está fazendo uso de O2, a gente tem que descrever qual sistema é. E aí eu coloquei como referência básica o site do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, sobre o capacete Elmo, e o Brunner, que é o Tratado de Enfermagem, que é onde a gente tira essa questão da assistência ao paciente com as síndromes respiratórias. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho da insuficiência cardíaca. Deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos lá, falar um pouquinho das alterações cardiorrespiratórias da angina, infarto agudo do miocárdio. Doença arterial coronariana. Ela se caracteriza pelo acúmulo de placa de ateroma nas coronárias, né, nas artérias e nas veias também, assim, o que tiver obstruído, né, isso vai interferir na circulação sanguínea dentro do coração. E a síndrome coronariana aguda, SCA, é um termo geral utilizado para descrever muitas complicações associadas à doença arterial coronariana. O acúmulo de placa de ateroma nas coronárias, né? A placa de ateroma é aquela placa de gordura, né? A famosa gordura nas artérias. E aí, o que é a angina? A angina significa a obstrução de uma artéria coronária.
caracterizada por episódios de dor ou pressão na região anterior do tórax. Fisiopatologia, aterosclerose, né, que é o acúmulo dessas placas de gordura dentro das artérias, trombose coronária, placa de ateroma, fibrinas e plaquetas, ruptura, causa trombose e oclusão. Como assim, né? Vamos tentar aqui entender. A placa de gordura, né, se forma ali na artéria, e aí vai causar uma trombose coronária, né? Vai se formar coágulos de gordura e de sangue. E aí essas fibrinas e plaquetas, né, que é o que a gente tem para tamponar o sangue, né, para parar o sangramento, ele vai se romper e vai começar a caminhar pelas artérias, né? Não é nem caminhar, né? Vai fluir pelas artérias, pelas veias, né? E aí, esses coágulos podem obstruir outra região da artéria ou de uma veia do coração, e aí vai ocasionar a trombose, né? Que é quando tem um impedimento do fluxo sanguíneo para alguma região, para algum músculo ou tecido. Aí a gente pode dividir a síndrome coronariana aguda em angina estável, geralmente precipitada por eventos que aumentam a demanda de O2, alivia com nitroglicerina ou repouso. Angina instável pode ocorrer em repouso, progressão em frequência, intensidade ou duração do sintoma, e o infarto agudo do miocárdio, né? O infarto, que a gente chama. Ocorre necrose do tecido miocárdico. Morte celular leva em média de 3 a 6 horas. Então, a angina é como se fosse o estágio anterior do infarto, né? Os estágios iniciais que, com a progressão, vai levar ao infarto. E no infarto, a gente tem a necrose do tecido do coração. E aí, quando tem essa necrose do tecido do coração, o coração como órgão mais importante do organismo, ele já começa a falhar ali, e aí, se não der tempo de socorrer, né, a morte celular desse tecido, de 3 a 6 horas, né, então é um tempo até considerável, às vezes, para socorrer, e aí, depois disso, né, vai levar à morte, né, ao óbito. E as manifestações clínicas disso? Dor, sensação de fraqueza, dormência nos braços, dispneia, né, a dificuldade respiratória, palidez, né, que é a falta de oxigênio no organismo, né, nas extremidades, sudorese, náuseas e vômitos. O tratamento medicamentoso, né, é feito com antiplaquetários, heparina, né, que é um anticoagulante, nitratos, beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, que é inibidores de ECA, e a terapia de reperfusão mecânica. Pergunta: o tratamento da síndrome coronariana aguda com antiagregantes plaquetários tem o objetivo de A. Diminuir o trabalho cardíaco? Não. Impedir a progressão do trombo e a formação de novos trombos? Talvez, né? Porque, digamos assim, talvez antiagregantes plaquetários, né? Ele vai impedir a formação de trombos, né? De coágulos. C. Retirar o trombo? Não. Aumentar a luz da artéria coronária lesada? Não. Fazer vasoconstrição? Também não. Então, a resposta correta é impedir a progressão do trombo e a formação de novos trombos. Então, esses antiplaquetários vão fazer o quê, né? O trombo está ali já obstruindo e ocluindo, né? Então, ele vai... o antiplaquetário vai fazer com que novos trombos não venham se acoplar aqui e fazer uma obstrução cada vez maior a ponto de fazer ocasionar a necrose, né, a interrupção do fluxo sanguíneo do músculo e, consequentemente, a necrose.
E aí, a insuficiência cardíaca. É a incapacidade do coração de bombear sangue para suprir as necessidades do organismo. A insuficiência cardíaca pode ocorrer por alterações da pré-carga, aumento do volume que chega ao coração, da contratilidade, miocardiopatia, infarto agudo do miocárdio, pós-carga, hipertensão arterial persistente. E aí é classificada conforme a gravidade em classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. A insuficiência cardíaca, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender em que o infarto agudo do miocárdio, ele é um acometimento agudo, né? Ele acontece de forma pontual. Já a insuficiência cardíaca congestiva, ela é uma doença mais crônica, né? A pessoa convive com esse tipo de patologia. E aí, nesse tipo de patologia, pode ocorrer por alterações da pré-carga, que é o aumento do volume que chega ao coração, a contratilidade, a miocardiopatia, né? O músculo do coração já não está tendo mais capacidade de se contrair e dilatar, e a pós-carga, que é a hipertensão arterial persistente. Quando o fluxo sanguíneo está com a pressão arterial elevada, né? Isso vai ocasionar em uma circulação de sangue, né, pelo organismo deficiente, né? O sangue não vai conseguir bombear, o coração não vai conseguir bombear sangue da forma que era para ser. E aí, a insuficiência cardíaca congestiva direita, ela causa edema, hepatomegalia, né, que é o aumento do fígado, né, um inchaço do fígado, estase da jugular, né, essa veia que a gente tem aqui da jugular, ela vai ficar cada vez mais cheia, ascite, que é o acúmulo de líquido na barriga, anorexia, né, que é a falta de sentir fome, né, de querer se nutrir, as náuseas e a insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ela vai causar dispneia, que é a dificuldade de respiração, a ortopneia, que é a dificuldade de respiração quando se levanta, tosse, estertores, sinais de débito cardíaco diminuído. E os fatores de risco para insuficiência cardíaca congestiva. 3, a gente não pode modificar, que é o histórico familiar, a idade e o sexo. E os modificáveis, né, que a gente pode interferir, pode intervir e modificar as ações, que é a obesidade, a hipertensão, a diabetes mellitus, o sedentarismo, o tabagismo e o estresse. Então, são fatores modificáveis que a gente pode controlar para que não evolua, né, na insuficiência cardíaca congestiva. Lógico que também, assim, né, não é um fator que já vai levar à insuficiência cardíaca congestiva. Geralmente é a associação de vários fatores de risco, tanto familiar quanto da questão dos modificáveis que estão juntos e aí acaba ocasionando a insuficiência cardíaca. E aí, a fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio. Como eu disse para vocês, acontece a necrose do músculo, né, do miocárdio, né, o músculo cardíaco. Nisso vai ter elevação das enzimas CKMB, troponina e mioglobina, vai ter aumento de histamina, de potássio, e isso vai gerar a consequência de arritmias. Também vai ser possível ver nas alterações do ECG e vai ter inflamação e dor, né? Essas enzimas. E aí, levando o fluxo sanguíneo reduzido, né? O oxigênio reduzido para o tecido do miocárdio, e aí levando a necrose.
Diagnóstico de infarto do miocárdio. História típica de dor precordial, alterações no ECG, elevação enzimática. A dor precordial a gente chama como sinal de Levine. É aquela dor assim, né? O paciente faz essa dor no meio do peito, assim, para dizer que ele está sentindo uma dor. A gente chama de sinal de Levine. Qualidade constritiva em aperto, peso, opressão, queimação ou pontada, sensação de indigestão. Então, assim, não é só uma dor que ele bota a mão assim, não. Ele aperta e faz tipo uma pressão, como se fosse para tentar passar aquela dor, né? E tem a irradiação, né? Para membros superiores, né? Essa dor vai ser espalhada nos membros superiores, para o ombro, para a mandíbula, pescoço e nas costas, né? No dorso. Deve-se lembrar que pode existir infarto agudo do miocárdio sem o sinal clínico da dor, né? Que é o que a gente chama do infarto fulminante. Quando o paciente é assintomático, ele não sente dor, mas acontece a necrose do tecido do músculo e, consequentemente, né, um óbito. E as alterações eletrocardiográficas, né, do infarto. É um ECG com 12 derivações, né, juntando tudo, são 12 derivações. 6 periféricas e 6 precordiais. Os componentes do ECG normal, né? Acho que vocês já devem ter visto em alguma figura, alguma coisa. O ECG normal, ele é uma onda assim, uma elevação assim, um pouquinho assim e mais outra elevação. No infarto agudo, ele vai ter a onda T esficulada. Então, vai ter uma onda assim, outra assim em seguida, né? Uma grande e outra grande em seguida. A elevação de ST, né? Que é o os exames, né, que marcam os marcadores bioquímicos baixo, a CKMB em massa é a mais sensível que CKMB atividade, resultado falso positivo. As isoformas da CK, CKMB1 e CKMB2, tem a elevação de 2 a 6 horas, um pico de 6 a 12 horas, normalização em um dia e altamente sensível nos estágios iniciais do infarto agudo do miocárdio. Troponina T e I, elevação de 3 a 12 horas, pico de 12 a 96 horas, normalização em 5 a 14 dias, altamente específica e sensível. Eleva-se em lesões isquêmicas. Mioglobina, elevação de 1 a 4 horas, pico de 6 a 12 horas, normalização em um dia. Extremamente sensível, baixa especificidade, marcador que surge mais precocemente, eleva-se em lesões isquêmicas. Então, a CKMB, as isoformas CKMB1, CKMB2, troponina TI e mioglobina, são enzimas que, quando elevadas, a gente pode desconfiar do infarto, né? Só que elas, por si só, não vão caracterizar um infarto. O diagnóstico, ele é feito pela junção dos sinais clínicos, dos marcadores bioquímicos e até do ECG, se for possível fazer, né? Mas, assim, estou querendo dizer isso para vocês porque se vocês estiverem só com o exame ali na frente de marcadores bioquímicos com a elevação, não necessariamente vai querer dizer que está sendo iniciado um estágio de infarto agudo. É preciso analisar todos os outros fatores.
Mas, né, a gente pode colocar como detalhe de que as isoformas CKMB1 e CKMB2, troponina T e I, elas são as mais sensíveis, né, para a indicação do infarto agudo. E aí, na abordagem terapêutica, no tratamento farmacológico, a gente chama o acrônimo MONA-CHB. MONA-CHB. M de morfina endovenosa, reduz a dor e o consumo de oxigênio, né? O paciente está ali com aquela dor terrível, além da dor, né? Nervoso, preocupado, e aquilo tudo vai demandar um grande consumo de oxigênio. Então, a morfina vai reduzir a dor e o consumo de oxigênio. Fornecimento de oxigênio, né, a oxigenoterapia. N, nitrato, para favorecer a vasodilatação, reduzindo a pré e pós-carga. E atenção, monitorar a pressão arterial, né, porque já que ele vai reduzir o volume sanguíneo, né, o volume sanguíneo que vai passar pelo coração, é necessário monitorar a pressão arterial para saber se não vai estar abaixo demais, né? O ácido acetil salicílico, né, o famoso AS, via oral, que é um antiagregante plaquetário, reduz a mortalidade em pacientes com infarto, com supra de ST, não da ST, né? Como a gente viu no início, vai impedir a formação de novos trombos e impedir que aquele trombo se desloque para outro canto. O clopidogrel, pacientes que receberam fibrinolítico, né, para diminuir a questão das plaquetas e os agentes fibrinolíticos. A heparina, né, que é um anticoagulante, também para interferir na questão dos trombos. E um beta-bloqueador que reduz a frequência cardíaca, o consumo de O2 e também, atenção, monitorar a frequência cardíaca, né? Então, o nitrato e o beta-bloqueador, né, vai mexer com essa questão do volume sanguíneo, da circulação. Então, a gente precisa monitorar frequência cardíaca e monitorar a pressão arterial. Abordagens terapêuticas. Trombólise com estreptoquinase, ou TPA. Indicações de dor com duração menor que 12 horas, não responsiva ao nitrato. Colocação de stents, né, que é a parte cirúrgica, e a angioplastia também. A angioplastia, ela vai ser indicada quando há contraindicação para fibrinólise, né, que é quando os medicamentos para diminuir a questão do fibrinogênio. Em alguns pacientes, isso pode ocasionar a hemorragia, né? Então, são dois pesos. A questão da isquemia, né, que é quando tem a interrupção de um fluxo sanguíneo pela formação de um trombo, e quando tem o risco de hemorragia. Então, em pacientes que não possam receber esse tratamento, a angioplastia é indicada. E nos pacientes com um infarto agudo do miocárdio com sintomas iniciados menor que 12 horas e com a variabilidade de efetivar o procedimento em menor que 90 minutos, em menos de 90 minutos após o diagnóstico, né? Então, seria num caso muito rápido de assistência, né? E a gente sabe que, pelo menos no sistema público de saúde, não é tão rápido assim que acontece. E aí, a angioplastia, né, ela vem com um catéter, geralmente pode ser pela veia femoral, né, para colocar o stent lá, né, a redinha que fica na artéria, para impedir que novos trombos se formem. E as complicações da síndrome coronariana. Instabilidade hemodinâmica, hipotensão, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão, arritmias, taquicardias ventriculares e fibrilação.
E aí, puxando para a nossa parte de enfermagem, o NANDA e o NOC, os principais diagnósticos de enfermagem que a gente tem é o débito cardíaco diminuído, intolerância à atividade, principais resultados esperados, que é o NOC, eficácia da bomba cardíaca, estado circulatório, perfusão tissular, cardíaca cerebral, órgãos abdominais, periférica e pulmonar, sinais vitais, autocuidado, ativação da vida diária, tolerância à atividade. Principais intervenções de enfermagem: cuidados cardíacos, monitorização de sinais vitais, assistência no cuidado. Então, principalmente monitorização de sinais vitais. Um paciente com demandas cardíacas, a gente precisa estar monitorando pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Qualquer alteraçãozinha, a gente tem que estar ali pronta para assistência, para que isso não venha progredir para uma parada cardiorrespiratória, né? O que acontece de forma contínua, né, nos hospitais, na assistência dos hospitais, e não venha a levar o óbito do paciente na unidade hospitalar, né? E na unidade hospitalar, o que a gente pode ter como intervenção também? Manter o repouso do paciente, evitar situações estressoras e refeições copiosas, atentar para a evacuação, controlar a dor, orientar sobre os procedimentos para reduzir a ansiedade, monitorizar traçado do ECG e saturação de O2. Geralmente, pacientes internados pela insuficiência cardíaca têm a monitorização do ECG também, de tempo em tempo, né, digamos, de 4 em 4 horas tem que ser realizado o ECG. E a saturação de O2, né, a gente também fica atento. Sinais vitais em intervalos frequentes, colher dosagem seriada de enzimas cardíacas e comunicar alterações. Geralmente, nessa parte, é o laboratório que vem coletar, sabe que tem que ficar coletando, vem, coleta, dá o resultado para a gente anexa no prontuário do paciente, mas a gente não vai só anexar, né? A gente olha, porque, né, toda a parte assim, da assistência mais direta do paciente é nossa, e a gente tem que comunicar ao médico, né? Então, a gente analisa também os exames, né, ver se é o resultado dessa dosagem, e se tiver alguma alteração, a gente já comunica ao médico de plantão, ao médico mais próximo que tiver, para tomar alguma conduta. E é isso, gente. A gente vai terminar por hoje. Infelizmente, não deu para mostrar os slides para vocês, mas depois eu vou dar um jeito desses slides chegarem até vocês, ou até mesmo da visualização, tá? E a gente vai se encontrar na próxima aula. É isso. Boa noite para vocês.